Boa tarde, turma. Somos a equipe A e faremos a apresentação da intervenção didática. O trabalho é composto pelas discentes Alexandra, Aline, Débora, Evelyn, Marielle, Michele, Valquíria e Yasmin, e orientado pela docente, professora doutora Jaqueline Borges de Paula. A intervenção didática foi baseada nos pressupostos teóricos de Maria Montessori e John Dewey. O método Montessori parte do concreto rumo ao abstrato. Baseia-se que os alunos aprendem melhor pela experiência. Todo conhecimento passa por uma prática, e a escola deve facilitar o acesso a ela. Montessori defendia que o caminho do intelecto passa pelas mãos, porque é por meio do movimento e do toque que as crianças exploram e decodificam o mundo ao seu redor. Muitos dos exercícios desenvolvidos pela educadora, hoje utilizados largamente na educação infantil, objetivam chamar a atenção dos alunos para as propriedades dos objetos: tamanho, forma, cor, textura, peso, cheiro, barulho. O John Dewey, defensor da união da teoria e da prática. Ele acreditava que os conteúdos ensinados em sala de aula são assimilados de forma mais fácil quando são associados às tarefas realizadas pelos alunos. Ele acreditava que a educação deve estar focada nos estudantes, sem desmerecer a importância dos conteúdos escolares. Além disso, para Dewey, a melhor forma de aprender é pela experiência, ou seja, aprender fazendo. Competências e habilidades. A primeira área de conhecimento escolhida foi a matemática. A unidade temática de números na atividade da intervenção envolve adição, juntar, acrescentar, completar quantidades. Na atividade, quando os alunos participarem da aula prática, na execução da receita do bolo, eles irão juntar, acrescentar, completar quantidades. Terá um momento em que eles precisarão se dividir em grupos. No final da receita, quando o bolo estiver pronto, eles irão dividir o bolo em partes iguais. Na unidade temática de grandezas e medidas, eles utilizarão instrumentos para realizarem as medições dos ingredientes das receitas. Utilizarão também o relógio para marcar o tempo do início e término do bolo. Na área de conhecimento da língua portuguesa, na prática de linguagem, irão escutar e compreender a receita dos bolos. Os alunos irão retirar as informações explícitas no texto e trazer para a prática. Ler e compreender com autonomia as receitas que terão que copiar e depois terão os passos a serem seguidos. Na prática de linguagem da oralidade, os alunos irão escutar com atenção e responder perguntas relacionadas à atividade. A terceira área de conhecimento é a artes. O objetivo do conhecimento é contexto e práticas. Os alunos irão apreciar formas distintas das artes visuais. O professor irá apresentar a receita através de imagens. No final da intervenção, será sugerido que eles elaborem um cartaz em casa com informações que aprenderam do diálogo sobre diabetes. Bem, agora iremos falar sobre a proposta de intervenção didática. Essa proposta foi pensada para uma turma de terceiro ano com 30 alunos, com uma duração de 4 horas. A bagagem de conhecimentos prévios que os alunos devem ter para participarem dessa atividade são os conceitos de leitura, escrita, comparação de números naturais, medidas de comprimento, massa e capacidade, coleta e organização de informações, ter uma escuta atenta e conseguir fazer um relato oral e informal. Os objetivos a serem trabalhados nessa proposta são
o de trabalho e cooperação em equipe, o de trabalhar e lidar com a própria autonomia, o de adquirir conhecimentos através de suas próprias experiências, o de compreender na prática a importância das medidas e segmentos de instruções durante a realização das atividades, o de apresentar o gênero textual receita na prática e o de apresentar a doença causada pela falta de insulina no organismo, que seria a diabetes. Primeiro passo. O professor deve dividir a sala em 5 espaços iguais. Para ilustrar e dar um exemplo, trouxemos um exemplo de como a sala poderia ser dividida, como essa divisão poderia ser feita. Seriam 3 espaços iguais ao fundo, 2 mais ao centro e o professor bem à frente da sala de aula. Nesse momento, já podemos identificar um recurso didático que o professor utilizará, que será a sala de aula. Segundo passo. O professor deve orientar as crianças a se dividirem em equipes e pedir para que eles se organizem nos espaços que já foi dividido pelo professor. É importante que as próprias crianças definam quantas pessoas participarão de cada grupo e quem se ficará em cada grupo. Nesse momento, será trabalhada a autonomia das crianças, deixando elas mesmas escolherem. E é importante que o professor observe se alguma criança já vai ter aquela noção, aquele pensamento ou algo do gênero, de ver que um grupo tem mais coleguinhas do que o outro, se algum coleguinha vai falar, se alguma criança vai falar que meu grupo tem tantas pessoas, mas ali tem menos e o outro tem mais. Vamos se organizar. Coisas assim do tipo, se alguma criança ou se todas vão ter esse pensamento e se por fim elas vão ficar em espaços iguais ou não. Após esse momento, é hora da conversa. O professor vai questionar e dialogar com os alunos sobre o gênero textual receita. Aí é nesse momento que o professor vai tentar descobrir algumas coisas sobre o que as crianças sabem ou não sabem sobre esse gênero textual, com perguntas como: o que vocês acham que é uma receita? Para que serve uma receita? O que se precisa para fazer uma receita? Qual sua receita preferida? E assim por diante. Durante esse diálogo, vai haver uma troca de conhecimentos e durante essa conversa o professor vai explicando para os alunos o que em si é uma receita, para que ela serve, por quê e para que a gente precisa fazer uma receita e também compartilhar com eles qual é a sua própria receita preferida. No quarto passo, serão destacados mais alguns recursos didáticos que devem ser utilizados para essa atividade. Entre eles, são os utensílios que serão utilizados para fazer a receita, que seriam os recipientes de plástico para armazenar os ingredientes, o copo medidor, a xícara, a colher, as espátulas angulantes de tamanho pequeno e médio para o auxílio, tigela de plástico grande para misturar todos os ingredientes, o fouet para bater a massa, a balança digital para pesar os ingredientes, as formas para adicionar a massa pronta para assar, o desmoldante spray e o forno para assar o bolo.
Outros recursos didáticos também que serão utilizados vão ser os ingredientes, mas os ingredientes vão variar de acordo com a receita que os alunos irão escolher, como mais para frente irei explicar. O quarto passo consiste em mostrar exemplos de 3 receitas e ler elas com os alunos, evidenciando cada aspecto da receita, suas medidas, a quantidade, a ordem dessa receita e assim por diante. É importante que o professor leia atentamente essa receita com as crianças, evidenciando a quantidade e as medidas existentes em cada ingrediente desta receita. E sempre trazendo informações que possam ajudá-las no preparo. Um exemplo é o segundo ingrediente que está nessa receita do bolo de chocolate Fit. 1 xícara de açúcar mascavo, que equivale a 130 gramas. Muitas vezes, a mesma xícara que um grupo escolheu pode ser diferente da xícara que outro grupo escolheu. Então, é importante ter essa questão da quantidade, da medida em gramas ou ml, para que as crianças possam utilizar a balança ou o copo medidor para saber se aquela quantidade está correta. Assim, eles vão ainda mais trabalhando o conceito de medida e quantidade durante a atividade. A segunda receita apresentada é a de bolo de banana sem açúcar e sem farinha. Novamente, o professor deve ler a receita do início dos ingredientes até o fim do modo de preparo, a fim de identificar com os alunos as quantidades, medidas e ordem da receita, trabalhando com eles assim na prática a importância de cada um destes conceitos. O bolo integral de maçã, banana e castanha do Pará é a última receita que iremos apresentar à turma. Ela é um pouco mais extensa, mas contém bons exemplos de medidas e quantidades que são fundamentais a serem trabalhados com a turma, como exemplos de meio, quantidades maiores como 6, 2 e assim por diante. Lembrando que essa última receita não tem a quantidade de gramas e ml utilizado, diferente das outras receitas. Portanto, é importante que o professor ressalte para os alunos que, neste caso, a mesma quantidade de 1 xícara equivale à quantidade de 1 xícara utilizada em outra receita. Quinto passo. O professor deve montar um quadro com o nome de cada equipe na lousa e pedir para que a própria equipe conte quantos integrantes cada uma delas tem e coloque no quadro. Trouxemos um quadro aqui para exemplificar. Digamos que o nome da primeira equipe seja 1, da segunda 2, da terceira 3, da quarta 4 e da última 5. Colocamos uma quantidade de integrantes para cada equipe. No caso, seria uma sugestão, né, para dar andamento ao planejamento. Digamos que a equipe 1 tenha 7, a equipe 2 tenha 5, a equipe 3 tenha 3, a equipe 4 tenha 8 e a equipe 5 tenha 7, totalizando os 30 alunos. É aí que encaixamos o sexto passo. O sexto passo, o professor deve apontar a desigualdade dos grupos mostrando no quadro e pedir para que eles se reorganizem, a fim de que
todos os grupos terem a mesma quantidade de pessoas. Aqui o professor vai mostrar para eles no quadro se tem alguma desigualdade, se um grupo tem mais do que o outro ou tem menos do que o outro. E assim, ajudá-los a se organizarem a fim de terem grupos com a quantidade igual de membros, ou seja, 6 alunos. No 7º passo, o professor deve contar que cada equipe irá preparar uma receita e dizer que eles devem escolher entre as três que foram apresentadas anteriormente, a que eles devem preparar: o bolo de chocolate fit, o bolo de banana sem açúcar e farinha, ou o bolo integral de maçã, banana e castanha do Pará. Aí trabalharemos novamente a autonomia deles e a democracia, pois será por meio de uma votação de cada equipe a escolha da receita que eles irão preparar. A receita escolhida deve ser novamente exposta na lousa pelo data show e novamente ditada pelo professor, que orientará cada aluno a pegar o ingrediente numa mesa. Nesse passo, podemos dizer mais um recurso didático que será utilizado. Na mesa do professor, terá aqueles utensílios e ingredientes citados anteriormente. E cada membro da equipe irá pegar nessa mesa e seguir e voltar para a sua equipe, conforme o professor foi ditando a receita. Um exemplo. Vamos supor que eles escolham a receita de bolo integral de maçã, banana e castanha do Pará. O professor vai expor novamente para eles a receita e vai dizer: ingredientes: meia xícara de chá de óleo. Um integrante do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3, do grupo 4 e do grupo 5 deverá ir lá e pegar essa meia xícara de chá de óleo e retornar ao seu posto. 3 ovos inteiros. Cada membro da equipe, preferencialmente membros diferentes para todos poderem participar, irão lá e pegarão os ovos inteiros e voltarão para a sua equipe. E assim por sequência. Ao chegar ao modo de preparo, é importante que cada passo um aluno faça para que todos participem, como disse anteriormente. Se a própria equipe quiser, ela pode juntar uma ordem para assim irem sequencialmente as crianças cumprirem cada etapa até finalizar a receita. Oitavo passo: execução da receita. Com a explicação e auxílio do professor, a receita ficará pronta em breve. E assim, o professor deverá conversar com os alunos sobre a questão de tempo e hora que o bolo ficará pronto. O professor pode pedir para os alunos marcarem a hora que colocarem o bolo no forno e perguntar se alguma equipe tem a noção de quanto tempo é suficiente para assar o bolo. Nesse momento, podemos perceber a atenção da equipe e dos alunos, pois a cada receita, no final, tem o seu tempo de preparo. Depois das sugestões e das respostas, o professor deve dizer que o bolo demora de 30 a 40 minutos para ficar pronto e dizer que eles devem marcar no relógio não só a hora que o bolo foi ao forno, mas sim a hora que ele será retirado.
Nono passo. Enquanto o bolo vai ao forno, o professor deve pedir para que as crianças organizem e limpem suas mesas e que depois disso sentem-se em círculo para uma nova roda de conversa, só que neste caso sobre a diabetes. É nesse momento que o professor dirá para os alunos do que se trata a diabetes, mas de uma forma bem dinâmica. Essa conversa pode se iniciar perguntando para eles, por exemplo, como eles imaginam que seja diabetes. Em seguida, ouvir eles e depois dar a resposta. Como o exemplo que vou citar aqui agora. Vocês sabiam que quem faz xixi toda hora, tem muita sede e sente cansaço facilmente, tem sintomas que podem aparecer a quem tem diabetes? Assim como o rádio precisa de energia elétrica ou pilhas para funcionar, as células do nosso corpo utilizam açúcar encontrado em vários alimentos, como arroz, macarrão, doce, bolo, como fonte de energia para que possamos respirar, correr, pensar e andar. E como esse açúcar entra na célula? Existe um órgão do lado esquerdo da nossa barriga chamado pâncreas. Ele produz uma substância chamada insulina, que é distribuída para todo o corpo através do sangue. É essa substância que transmite e que permite classificar uma célula. Mas as pessoas que têm diabetes, o açúcar não consegue sair do sangue e entrar nas células. Assim, o professor explica o que é a diabetes, tira a dúvida das crianças, a curiosidade que vai surgir depois dele fazer a pergunta de como eles imaginam que seja a diabetes, e em seguida o professor já pode trabalhar outra pergunta com eles. Se eles sabem quantos tipos de diabetes existem. Existem 2 tipos de diabetes. O tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1, o próprio corpo daquela pessoa começa a destruir as células do pâncreas. Por isso elas têm pouca insulina e precisa tomar injeção de insulina constantemente. E na diabetes tipo 2, a insulina é produzida normalmente, mas as células do corpo não conseguem colocar o açúcar para dentro. Então, de um jeito ou de outro, a pessoa que tem diabetes tem muito açúcar no sangue, mas pouco açúcar dentro da célula. Dessa forma, o professor explica que existem 2 tipos de diabetes, como eles funcionam, e ainda consegue ter um diálogo legal com os alunos. É importante que esse diálogo não se estenda mais do que a duração de 40 minutos, que é o tempo do bolo assar. Então, o professor pode, dependendo da resposta dos alunos, o professor pode trabalhar umas 2, 3 ou 4 perguntas nesse período e assim, logo em seguida, deve concluir a roda de conversa sobre a diabetes. Agora você pode entender como uma criança que tem diabetes se sente mais cansada do que as outras que não têm essa doença. Uma criança com diabetes pode brincar e viver normalmente. Basta procurar um médico, seguir o tratamento adequado e tomar a medicação se necessário. Feito isso, o professor deve buscar os bolos com as crianças, buscar os bolos e retornar dividindo eles e dividir cada um para a sua própria equipe. 10º passo. Após o bolo assado e dividido, cada equipe deverá dividir o bolo com sua própria equipe, ou seja, entre seus membros. Eles levarão para casa o seu pedaço e devem compartilhar sobre a diabetes e sobre as receitas com seus familiares. Nessa parte, a divisão dos bolos
é algo que entra também naquela questão de acrescentar, de dividir. Entra também os conceitos que foram aprendidos sobre medida e quantidade. E também pode ser sugerido que, como tarefa de casa, os alunos confeccionem cartazes falando sobre o assunto, indicando quais alimentos são proibidos e também sugerindo quais podem substituir os outros para uma alimentação mais saudável. O professor pode usar essa sugestão da última etapa como início de um próximo planejamento de aula, onde ele pode implementar a área de conhecimento das ciências. O método avaliativo dessa intervenção se deu por meio da observação durante toda a sua execução, como eu disse, identificando e analisando os conhecimentos, não só construídos ali, mas os conhecimentos que também já tinham sido adquiridos pelos alunos anteriormente. Como havia dito, o professor irá observar o comportamento dos alunos durante todo o processo, seja durante a escolha dos membros para a sua equipe, da quantidade de membros que vai para cada equipe, depois a divisão, na questão da escolha da receita. Tudo será avaliado pelo professor. E em cada passo, dá para se identificar algum tipo de conhecimento prévio que o aluno já tenha, ou algum conhecimento que o aluno adquiriu ali mesmo naquela atividade. Bem, finalizando, procurei o significado da palavra experiência tão aparecida durante o nosso trabalho. A palavra experiência é um substantivo feminino que significa experimentação ou experimento quando se trata de método científico, ou significa qualquer conhecimento obtido por meio dos sentidos para a filosofia. Então, podemos dizer que a experiência foi e é o que rege essa intervenção didática, pois o grupo acredita que a experiência seja algo fundamental para que o aluno adquira o conhecimento e assim possa ocorrer o processo de ensino-aprendizagem, que na experiência tanto o professor quanto o aluno aprendem de forma similar. E bem, esse foi o trabalho, agradeço pela atenção. E é isso.